A RON é uma gestora de crédito estruturado, com mais de 7 bilhões de reais em fundos sob gestão. Nós atuamos para prover soluções de capital para empresas, desde originação, estruturação, acompanhamento e funding para suas transações, levando isso para investidores aqui no Brasil que queiram alocar o seu capital de forma pulverizada e segura em FDICs. Estou aqui na RON desde o começo desse ano, tá? É uma casa que já tem aí um pouco mais de 3 anos e meio de vida. A gente tem hoje cerca de 41 fundos, 7 bilhões e 200 milhões de reais sob gestão e quase 40 profissionais só fazendo FDICs. A RON, ela te provê uma solução baseada em alguns pilares, né? Eu posso te dar uma solução que é um conjunto de alguns componentes, né? Primeiro, infraestrutura tecnológica, para você acompanhar, gerenciar, controlar os recebíveis, controlar os direitos creditórios que os FDICs compram, você precisa ter uma infraestrutura tecnológica muito boa. Só para dar alguns números aqui nossos, né? Por dia, a gente faz aqui cerca de 80 a 100 milhões de reais em operações liquidadas por dia, em mais de 200 transações. Tudo isso, obviamente, eu consigo fazer porque eu tenho uma base tecnológica muito forte, uma infraestrutura baseada em sistemas próprios e de parcerias, que eu consigo controlar e ter um processo de originação muito forte aqui dentro da companhia. Por ano, a gente transita aqui quase 17 bilhões de reais em operações de crédito. Então a gente já tem toda uma expertise voltada para isso também. É isso que a gente leva para o cliente nosso do lado dos ativos, né? Uma infraestrutura tecnológica que já roda e é confiável. 2, você tem inteligência de produto e estruturação. Como eu monto isso? Vai ser uma operação via uma nota comercial? Vai ser uma CPR? Vai ser uma debenture? Vai ser um desconto de duplicata? Qual é o melhor benefício para a empresa? Qual é o melhor benefício para o cliente, para o fornecedor? Então, todo esse aparato, né, de inteligência de produto, de precificação de risco, a gente também empacota dentro das nossas soluções. E por fim, capital, funding, né? Para você prover uma esteira de crédito, onde ela pode chegar a um fundo de 100 milhões, 200, 300, eventualmente as empresas precisam de um capital sênior e a gente aqui, através dos fundos da casa, a gente consegue alocar de forma prioritária nessas cotas sêniores. Então, o que a gente leva para a empresa? Olha, a gente leva uma solução de capital dentro do tema de crédito, tá? Então, eu te levo a infraestrutura tecnológica para você operar isso, eu te levo a inteligência da estruturação do produto e te levo um capital em conjunto dentro de uma esteira para que você possa, ao longo dessa jornada do crédito, desde a concessão à cobrança, você ter segurança que os seus investimentos estão sendo bem cuidados e geridos por uma empresa que já tem aí uma longa história dentro do setor. Então, acho que esse é o pano de fundo que a gente está, né, hoje aqui no país. É uma demanda muito grande ao lado dos investidores, né, tanto investidores institucionais, como os multifamily offices, fundos de pensão, single family offices, assets, e investidores, pessoas físicas nas plataformas digitais também. Né, hoje, até com o advento da instrução da CVM 175, ano passado, o investidor de público geral já pode acessar FDICs. Né? Antigamente era só para qualificados e alguns só até para investidores profissionais. Então hoje já é um tema muito mais difundido do lado do passivo, do cotista que queira se expor de forma, obviamente, dentro de um portfólio, uma gestão de carteiras, um pedacinho disso dentro dessa classe de ativos. Né? Então esse casamento, né, da oferta com a demanda é o que a RON proporciona e providencia. De um lado, procurar boas empresas, bons parceiros, tá, para a gente estruturar produtos, FDICs. De outro lado, encontrar investidores alinhados com esse objetivo, que de forma transparente, de forma pulverizada, com gestão de risco e de portfólio, possam acessar essas oportunidades de uma forma única. A RON é uma gestora independente, então todos os comitês, processos, sistemas são tocados por nós aqui, sócios executivos e profissionais da companhia. Nós temos um acionista, a Osher, que participa via os conselhos da companhia. O que a Osher agrega para a gente? Todo esse ecossistema que a Osher construiu nas verticais imobiliária, private equity e assim por diante, traz para a gente originação de excelente qualidade, uma originação primária, onde a gente chega primeiro na companhia. Então, o acesso a boas oportunidades, a boas companhias, a Osher consegue trazer para a gente de forma prioritária. Obviamente,
todo o processo decisório, análise de risco de crédito é feita aqui dentro da Oran de forma independente da Osher. A Osher é uma empresa de capital de investimentos privados, tem diversos investimentos na área de equity, private equity, imobiliário, e nós somos a vertical de crédito da Osher. A Osher, por ter uma relação já muito consolidada com o mercado de capitais, com as empresas, tem uma série de parceiros de negócios, desde empresas onde a Osher investe ou tem algum tipo de relacionamento, que tem necessidade de produtos de crédito, montar um FDIC específico para aquela companhia. Então a Oran, a gente consegue beber numa fonte primária. Isso é importante porque um dos temas de gestão de riscos, né, é originação. Então, onde a originação começa e como ela chega e como ela é feita, já vai dizer muito sobre o processo que vai ser da estruturação e o desempenho daquela carteira. Imagine então uma empresa que é muito conhecida, que é acessada pelos principais bancos do país, né, que acessa o mercado de capitais, que consegue levantar ofertas públicas rapidamente. O que essa empresa tem de contrapartida? O spread mais baixo. Então são empresas amplamente sólidas, que captam o mercado de capitais há 5, 10, 20, 30 anos de forma consistente. Porém, você tem uma gama de empresas, né, de médio a grande porte, e a gente pode dar alguns números mágicos aqui, uma empresa que fatura o seu R$500 milhão por ano, aos seus R$3 bilhões por ano, que são empresas bancarizadas, são empresas saudáveis, mas que não acessam de forma regular o mercado de capitais, ou porque não precisa, porque são empresas que são aplicadoras, ou porque não tiveram essa experiência, que não estão nos eixos tradicionais de São Paulo, Rio, das grandes capitais. Essas empresas, em geral, no interior do país, onde dentro desse ecossistema da Osher a gente consegue acessar, quando a gente chega com esse empresário, o dono da empresa, em geral empresas familiares ou empresas com fundos como acionistas, a gente mostra toda essa vantagem para a companhia, ela ter um FDIC próprio, onde ela pode alocar capital, trazer dinheiro de mercado de capitais, a gente começa um processo de aculturamento, um processo de levar essa empresa ao mercado de capitais. Então aqui dentro desses mais de 40 FDICs que a gente gere, temos dezenas de exemplos que mostram isso. Empresas que até 3 ou 4 anos atrás acessavam os seus bancos regionais, né? Estava ali na regional do seu estado ou com um gerente específico da sua cidade, onde a gente cria um processo com essa empresa de crédito, de originação qualificada dentro de aquários específicos. Por que isso é importante? Né? Porque quando você pesca no aquário, você já tem dados anteriores à sua transação. Então essa empresa tem uma relação com o seu cliente, tem um comportamento do cliente com essa empresa, tem um produto que ela vende que pode ser um pouco mais estratégico para quem compra. Então a partir daí você tem um comportamento desse ecossistema, desses aquários, você consegue ter métricas de risco além das tradicionais que você consegue via bureaus de crédito ou de outras formas de um balanço tradicional que uma empresa manda para você. Então você consegue, além das variáveis, vou chamar públicas, né, somar variáveis específicas e ter um score de crédito, uma precificação, um risco específico para cada uma dessas empresas desse aquário. Você pega os melhores peixes desse aquário e faz uma oferta de crédito. A partir daí, você entra isso dentro de um FDIC através de um processo de securitização, estrutura isso, capta uma cota sênior com investidores a mercado e a gente gere todo esse processo, essa esteira, a cobrança, a emissão de boleto, conciliação da carteira, relatórios tanto para a empresa quanto para os cotistas. Você dá para a empresa uma ferramenta, tá? Uma ferramenta para ela vender mais, mas também ter uma capacidade de securitizar isso e colocar isso dentro de um fundo de investimento em direitos creditórios, tá? De uma forma bastante transparente e segura para os seus clientes. Quando você olha para a indústria de crédito aqui no país, nos últimos 2, 3 anos, né, tem se falado muito de FDIC, FDICs crescendo e tem uma série de motivos, na minha visão, que isso tem fatores que facilitam esse movimento, tá? Então você tem alguns temas, né? O Brasil, historicamente, é um país de concentração bancária alta. Então, se você pegar os 4, 5, até os 10 principais bancos, concentram praticamente 90% do crédito concedido no país.
Isso tem uma série de questões históricas, né, que isso aconteceu, mas também, hoje em dia, com o advento de tecnologia, você não precisa mais ter uma agência bancária para chegar em uma empresa. Você consegue chegar nas empresas de uma forma muito mais fácil, muito mais ágil, muito mais inteligente. E a partir desse movimento, né, onde você teve, de um lado, né, um movimento de empresas procurando outras fontes de capital, que não só os bancos tradicionais, e também investidores, né, do lado do passivo, procurando locar o seu capital de uma forma mais eficiente, outras estruturas, e é aí que o FDIC, né, ele se propõe a juntar essas duas pontas, tá? Então, só para dar aqui alguns números para a gente tangibilizar aquilo que nós estamos falando, tá? Brasil, a indústria de FDICs aqui hoje tem mais ou menos 580 bilhões de reais de patrimônio sob gestão de dezenas de casas. Essa indústria vem crescendo a um ritmo acelerado, é uma indústria não tão mais nova, já com algum grau de maturidade, né? Ela tem início ali para 2003, 2004, né? Mas esses últimos 2, 3 anos ela tem crescido. Ela ultrapassou já outros setores clássicos no país, como fundos de ações. Então hoje a indústria de FDIC é maior que a indústria de FIAs, né, fundo de investimento em ações, e é maior que a indústria de fundos de investimentos imobiliários também, né? Então já se consolidou, já se provou como uma classe de ativo presente no portfólio dos diversos investidores. Porém, quando você olha o mercado de crédito mais amplo, né, e aí, né, você tem diversas estatísticas, né, que mostram isso para a gente, eu estimo um mercado aí de 6,5 a 7 trilhões de reais em diferentes produtos, né? Então, obviamente, grande parte disso, mais de 90%, concentrado nos bancos brasileiros, que em geral já tem uma infraestrutura de crédito bem desenvolvida para você ofertar isso para sua base, tá? Porém, o que a gente percebe? Você tem no Brasil ainda as grandes empresas, ou as empresas que têm ali uma necessidade de funding para suas operações, seja para financiar a sua cadeia produtiva, um cliente, um fornecedor, uma necessidade que é montar uma estrutura onde eles possam ter uma maior agilidade e uma maior segurança nas suas transações. O que as empresas estão percebendo? Eu não posso depender de um banco, né, ou de um grupo de bancos sempre, quando o meu cliente ou o meu fornecedor precisa fazer uma operação de financiamento, ou precisa antecipar uma linha, ou precisa de um capital de giro. E faz sentido para essas empresas que já têm algum porte, uma estrutura, terem seu próprio FDIC. Então, de uma forma complementar ao banco, não é que a empresa vai deixar de ser uma empresa de trabalhar com os principais bancos, né? Ela vai continuar tendo o banco como seu parceiro, mas ela quer ter ali um FDIC para chamar de seu, digamos assim. Então, ela vai ter um FDIC próprio, onde ela pode alocar seu capital, rentabilizar também o capital da empresa ou dos acionistas, ela pode trazer investidores terceiros para uma cota sênior, por exemplo, e mais que isso, né? Ela vai dar uma solução de capital para o seu cliente ou para o seu fornecedor. Estou no mercado financeiro desde 2005, então esse ano eu já vou completar 20 anos de atuação no mercado financeiro aqui no Brasil, tá? Basicamente, minha carreira tem dois instantes. O primeiro instante, eu atuei bastante tempo com consultoria de investimentos e riscos para grandes investidores, olhando portfólios de uma forma super ampla, desde renda fixa, crédito, private equity, ações, entre outros, né? Mais ou menos em 2012 para 2013, eu entendia que o mercado de investimento estruturado, né, que hoje já é o mercado mais relevante, na época era um mercado pequeno ainda. Estruturado de forma geral, né? Vou chamar o private equity, venture capital, o crédito, FDIC. Na época, esses investidores, se já eram investidores sofisticados, tinham muito pouco desses ativos nos seus portfólios. Eu entendia que esse mercado tinha um grande potencial de crescimento, né? Porque é onde as coisas acontecem na economia de fato, né? As empresas, as pessoas, onde o consumo acontece, o investimento. Então esse mercado teria naquela ocasião uma média, vou dizer, de 1 a 2% do portfólio desses investidores. Se ele aumentasse de 1 para 2 ou de 2 para 4, eram bilhões e bilhões de reais que iam entrar nesses fundos, né? Ele resolveu fazer um movimento estratégico de orientar a minha carreira profissional, né, para esse tipo de ativo, né? Ou seja, está numa fronteira entre o mercado financeiro de capitais e a economia real, né? Ajudar empresas a criarem produtos, né? A criarem ecossistemas para alocar o seu capital de investidores profissionais e ajudar essas empresas a crescer.
A gente tem muitos planos para esse ano para a companhia, aqui para a Allram, tá? Então a Allram se consolidou já como uma casa muito especialista em recebíveis comerciais. Nós temos hoje um pouco mais de 7 bilhões de reais sob gestão nesses ativos, né? Tanto em teses agro, em teses multicedente, multisacado, monocedente, multisacado e risco sacado. Então, dentro desse ecossistema que nós temos hoje, com essa capacidade tecnológica instalada, uma relação boa com investidores, com ativos, a gente quer ampliar essas verticais. Então, dentro do ecossistema de crédito, daqueles 7 trilhões de reais de mercado potencial, dos 600 bilhões de reais de FDICs, né, existe uma série de outras verticais que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse ano, como, por exemplo, algumas delas, né? Crédito privado para consignação de folha de pagamento, consignado público, risco sacado FGTS. Dentre essas diversas verticais de crédito, a Allram vai se posicionar. Nós já temos hoje uma originação consistente dentro dessas bases, estruturando produtos para levar isso de forma segura e pulverizada para os nossos investidores. Então, a Allram vai continuar sendo uma casa de crédito, tá? Então é super importante isso, nós não vamos ir para outras verticais de classes de ativos, uma casa especialista em crédito estruturado, né? Em originar transações, securitizá-las dentro de FDICs e levar isso através de cotas sêniores e mesas para os nossos diferentes parceiros, tá? E aí temos N verticais, né? Desde logística, agronegócio, saúde, educação, financiamento de veículos, saque FGTS, consignado privado, consignado públicos. Tem mais de 12 verticais já mapeadas e para cada uma dessas verticais, parceiros específicos, capacidade tecnológica, de estruturação, de funding específicas também, alinhando tanto o ativo quanto o passivo nessas estruturas de crédito. Para quem quer acessar esse mercado de crédito, a Allram tem soluções de fundos específicas para cada uma das suas necessidades. Então, se você é um investidor, pessoa física qualificada ou profissional, multifamily office, uma asset ou um banco, a Allram tem produtos com diferentes perfis de risco que vão acessar de forma pulverizada essas cotas seniors e mezaninos de FDICs originados, estruturados por nós, levando para você uma carteira pulverizada em diversos setores, com ticket médio bem diversificado e dando liquidez para o seu investimento. Como exemplo, você, investidor, pode acessar esses fundos nossos. Nós temos hoje alguns fundos já disponíveis, o Allram Core, o Allram 60, o Allram 90, para você acessar de forma diversificada e transparente esse mercado de crédito. Por exemplo, esses fundos já têm mais de 3 anos de histórico, nunca teve nenhum mês abaixo do CDI e tem entregue uma rentabilidade acima do CDI mais 4,50 ao ano líquido para o investidor, de taxas de performance. Para você, empresário, empreendedor, que tem uma empresa que precisa financiar tanto os seus clientes ou fornecedores, a Allram tem soluções específicas, customizadas para te ajudar na originação, precificação do risco, acompanhamento disso e capital para você desenvolver a sua transação. Então, se você quer crescer o seu negócio, você precisa de um parceiro não só financeiro, mas alguém que leve inteligência de produto, que leve uma solução de capital para você, pode falar com a gente.